O Evangelho apresenta pelo menos 4 ingredientes que são constituintes de uma igreja. Se faltar um desses elementos, já não é mais igreja. Se a igreja se dedica ao ensino, se a igreja se dedica à comunhão, se a igreja se dedica ao partir do pão, se a igreja se dedica à oração. Não necessariamente nessa ordem. Mas não pode faltar nenhum desses 4 elementos. O primeiro elemento que ele chama a atenção aqui é o ensino dos apóstolos. É muito interessante a gente ler Atos dos Apóstolos e a gente vê a descida do Espírito Santo, aquela coisa extraordinária que chama a atenção de todo mundo, é uma coisa mística, sobrenatural, que deixa todo mundo impactado, e ao mesmo tempo uma mensagem de Pedro, e a gente entende facilmente as pessoas se reunindo ao redor da mensagem de Pedro, aquela transformação, mas ao mesmo tempo, o que fundamenta essa igreja é o ensino. Se estiver faltando ensino da palavra, a gente não vai ter igreja. Igreja não é um lugar onde a gente faz ou alimenta qualquer espécie de movimentação para alimentar as pessoas ou a presença das pessoas na igreja com entretenimento. Igreja não é lugar para a gente estabelecer entretenimentos ou pontos onde a gente possa simplesmente estabelecer encontros, onde as pessoas se sintam atraídas pelos eventos, pelos encontros, pelos entretenimentos. Existe uma coisa que nos atrai à igreja, e a primeira coisa que Lucas quer mostrar nessa passagem é o ensino. Me parece que a gente às vezes tem a impressão que as pessoas que não fazem parte da igreja têm de nós, é de que isso não existe. Não é? Hoje a ideia é mais ou menos assim: ou você é evangélico ou você é inteligente. Os dois ao mesmo tempo não dá. Parece que o evangélico é aquela figura exótica, porque a gente é exótico. Porque a gente tem uma linguagem diferente, a gente tem um jeito de falar diferente, a gente não consegue se identificar e nem ser identificado com os que não são de igreja, e aí a gente facilmente pode criar uma subcultura, uma subcomunidade e criar um lugar para ficar protegido do mundo. Mas se uma igreja toma essa postura e começa a estudar a Bíblia, ela não vai conseguir ficar dessa forma. Se a gente começa a estudar a Bíblia, a primeira coisa que a gente vai ter é uma mudança em nossa mente. É uma modificação na nossa maneira de pensar. Ou seja, não dá para ser evangélico sem pensar. Não dá para a gente se aproximar da palavra de Deus sem fazer perguntas para essa palavra. Não, você não pode questionar o texto. Deus não é para ser questionado, Deus não é para ser aceito. Uma verdade não deixa de ser verdade se você questionar 1, 2, 3, 4, 5 mil, seja lá quantas vezes for. Uma verdade vai permanecer sendo verdade, não importa quantas vezes e com que intensidade você faça as perguntas e faça as questões. O Evangelho vai se manter em pé e não vai ser derrubado por nenhuma questão que você levantar. Então não tenha medo de fazer questões. Não tenha medo de estudar o Evangelho, não tenha medo de estudar a palavra, não tenha medo de debruçar no texto e fazer questões sobre o texto.